Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Rodrigo Costa. Eu vou dar continuidade à série de vídeos explicando como resolver desafios de engenharia reversa utilizando o GDB, resolvendo aqui o desafio da etapa de Campo Grande, o desafio Reverse 100. Nesse desafio a gente tem que provar nossas habilidades no GDB e Assembly. Então aqui vamos baixar o arquivo. Salvando aqui o arquivo. Terminou de baixar, vamos aqui agora para o prompt de comando. Vamos aqui entrar na parte Downloads. Extrair o arquivo, né, que no caso é um arquivo .rar, então eu uso o comando rar x, o nome do arquivo. Vamos mudar a permissão do arquivo flag para poder executar. Então aqui ele pede uma senha e não mostra nada, né? Então temos que analisar esse binário usando o GDB. Então aqui ele está iniciando o GDB e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar desassemblar a função main. Então aqui a gente tem a função main, né? Aqui ele está usando a função de impressão de tela. Aqui ele está recebendo a entrada do teclado, né? Então, com certeza, essa primeira parte aqui é pedindo a senha e aqui é recebendo a senha. Depois de receber a senha, ele está alocando uma região de memória aqui, né? E no caso é indicada por esse endereço aqui. Depois disso, né, ele está chamando a função mainCopy, então ele deve estar passando para essa região de memória um valor. Depois disso, ele chama uma função teste e, dependendo do resultado dessa função teste, ele executa aqui ou não um pulo, né? Se o resultado for positivo, né, então ele pula aqui para baixo, né, lá para a parte final da função. Se for diferente de 1, for igual a 0, então ele executa essa função aqui, né, que está fazendo a função decrypt, né? Aqui termina, né? Existem várias formas de resolver esse desafio. A primeira coisa que eu poderia fazer é tentar estudar essa função teste e ver o que é que ela retorna. Então, com base nesse retorno, eu poderia ver qual é o conteúdo de AX que é colocado aqui pela função teste. Então, uma coisa que é importante saber em termos de assembly é essa função teste. A função teste ela tem como objetivo realizar um i entre dois operandos. Se o resultado dessa operação teste aqui for igual a zero, ele vai setar o registrador zero_flag para 1, indicando que esse resultado é zero. Essa função JE ela verifica justamente esse registrador zero_flag. E se ele for igual a 1, ou seja, se o resultado dessa função aqui for igual a zero, ele pula para a região de memória indicada aqui, né? Que no caso é a função main mais 126, né? Que seria o final do arquivo. Então, vamos aqui abrir a função teste. Aqui, ó, perceba que basicamente o que é que ela está fazendo? Ela está entrando na função, setando o valor zero em EAX e depois retornando. Ou seja, independente do que a pessoa digitar, vai sempre retornar zero. Por consequência, esse resultado aqui sempre vai ser zero. Então, por consequência, esse JS sempre vai fazer o pulo para essa região de memória aqui. Do jeito que foi criado esse desafio, essas regiões de memória aqui, ó, nunca vão ser executadas, a menos que nós alteremos o comportamento desse aplicativo. Então, eu tenho duas formas de fazer. A primeira forma de fazer é parar a execução bem aqui nessa linha de memória. E ao invés de executar essa função, eu poderia simplesmente alterar o endereço da próxima instrução, que no caso seria alterar o program counter. A outra forma seria alterar esse comando aqui. Ao invés de usar o JE, usar o comando JNE, que aí no caso seria o jump not equal. Ou seja, se o registrador ZF for diferente de 1, então ele vai poder pular, né? Se for diferente de 1, ele vai pular. Se for igual a 1, ele vai executar as próximas instruções. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um breakpoint na main e vou iniciar a execução.
Então eu vou deixar executar até a linha 100 da main, né? Então aqui eu posso botar um outro breakpoint e vou deixar ele continuar. Então eu vou colocar aqui então eu vou colocar aqui o valor digitado. E aí ele parou lá, né? E aí eu posso, por exemplo, fazer uma alteração do program counter. Em qualquer momento da depuração, eu posso alterar dos registradores. Uma das coisas que eu poderia fazer é set dólar pc igual a esse endereço aqui, ó. E aí, né, perceba que ele já desceu uma linha, né, que o program counter, né, que ele está apontando aqui para essa região. Eu simplesmente vou mandar continuar. E aí já sai aqui a flag. Vamos aqui repetir a operação, né, para poder mostrar outra forma de fazer. Ele já está aqui na main de novo. Vamos dar um continue aqui. Então, a outra forma de fazer seria alterar essa região de memória aqui. A gente só tem que tomar um cuidado porque a gente só pode alterar o opcode dessa operação. Então, para isso, eu vou dar o comando set asterisco para indicar que é uma região de memória. Aqui vou fazer um cache para char, né, para indicar que o valor a ser preenchido é char. Vou colocar esse endereço aqui e vou colocar o opcode da função JNE, que no caso é o 0x75. Perceba que agora a operação mudou. Ele vai pular se não igual. E eu simplesmente posso dar o continue aqui. Então aqui eu consegui obter a flag. Eu vou copiar aqui a flag, retornar à plataforma e pontuar. Com isso a gente conclui mais um vídeo do canal. Podemos aprender duas operações. A primeira, a operação seria alterar o program counter, que no caso foi usando o comando set $program counter pc igual a uma região de memória. Então a gente forçou o nosso programa a executar uma linha do código específico, que estava bloqueada porque a função sempre retornava zero. E também aprendemos a alterar uma instrução em tempo de execução, usando o comando set. Com isso concluímos mais um vídeo do canal. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima.